Boa noite, queridos irmãos, amados amigos que porventura possam estar nos assistindo nesse momento. É com grata satisfação que estamos aqui apresentando mais uma vez, mais uma semana, o nosso programa chamado Celebrando a Recuperação, que vem semana a semana sendo divulgado nesse canal. E por falar nesse canal, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e anote lá o sininho para que possa receber notificação quando tiver alguma coisa nova no nosso canal. E deixe o seu like, se você gostar, claro, mas eu creio que não vai ser desapontador, tá? Deus há de cumprir o propósito dele, de trazer a palavra dele maravilhosa nessa noite, através da nossa querida amada Julie Emerichs, que ela é fisioterapeuta e vai nos trazer, né, da sua experiência profissional nesse momento de pandemia, toda a experiência dela, que ela com muito amor, com muita dedicação, nos honrou com essa palestra. E no louvor nós teremos um louvor maravilhoso chamado Creio que Tu És a Cura, com a irmã Ana Maria, acompanhada pela Lourdes Beatriz ao violão. Que são maravilhosas essas irmãs e vocês terão a oportunidade de sentir o coração cheio com essas vozes, né? Tanto da que vai louvar como a que vai ministrar a palavra. Então vamos orar por elas, vamos. Deus amado, Deus bendito, nós te somos infinitamente agradecidos, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de podermos estar semanalmente aqui, Senhor, trazendo esse programa, Senhor, essa maravilha, Senhor, que é Celebrando a Recuperação. E pessoas maravilhosas que têm nos auxiliado, Senhor, mas tudo vem do Senhor. Quando eu oro pedindo orientação, o Senhor certamente me orienta com os melhores, ó Pai. Eu agradeço pelas nossas vidas, pela saúde que temos, ó Pai, quanto tantos estão, Senhor, sofrendo em leitos de dor, Senhor, leitos de hospital, acamados, ó Pai, não podendo trabalhar, não podendo ter a sua vida diária, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permite. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio. Agora, Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção, Senhor, para tanto louvor como a ministração da palavra, Senhor, profissional da Julie. Ó Deus amado, guarda essas vidas, ó Pai, no teu altar. Protege, Senhor, e guarda suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco, Senhor, nos enchendo com a tua presença. Em nome de Jesus é que te rogamos. Amém, Senhor. A graça e a paz, irmãos, do Celebrando a Recuperação. Onde você estiver nessa hora, coloque a mão no seu coração e declare que nada é impossível para o Senhor. Ele tem o nosso mundo nas mãos dele. E com muita fé, adore conosco essa música, com muita fé. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando
Deus. Nada é impossível para o nosso Senhor, que tem todo o domínio e autoridade nas tuas mãos. Vamos declarar agora que nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é Boa noite, muito bom estar aqui falando com vocês e quero me apresentar, me chamo Julie, sou fisioterapeuta, sou casada, um esposo maravilhoso, tenho um filho lindo de 10 anos, o Senhor me deu uma família muito linda e eu atuo na minha área, como fisioterapeuta há 14 anos e dentre isso eu trabalho na ortopedia, na traumatologia e atendo os pacientes idosos, trabalho com a geriatria. E eu vou na casa dos pacientes, eu atendo a domicílio, Minha maior alegria é poder entender de Deus, de que na casa das pessoas, cuidar delas, é não só minha profissão, mas é o meu chamado. Deus me chamou para isso. E eu sou muito realizada em contribuir com a saúde das pessoas. Deus tem colocado na minha vida pessoas e pacientes muito especiais. E eu quero contar um pouquinho para vocês daquilo que tem sido a Covid, daquilo que tem sido o meu trabalho em frente a essa pandemia, em frente à Covid. Quando foi janeiro deste mesmo ano, eu estava na casa dos meus pais, com minha família, quando comecei a sentir sintomas de Covid. Os sintomas principais: dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, dor na garganta, sem paladar, sem cheiro. E aí eu testei positivo para Covid e após isso meu esposo, minha mãe, meu pai e meu filho, todos nós que estávamos na casa, estávamos em 5, testamos positivo no primeiro e no segundo dia. E até então estava tudo bem, todo mundo medicado, procuramos um médico, todo mundo medicado, recebendo todos os cuidados necessários para o momento, Mas no 8º dia, o meu pai, eu resolvi fazer um exercício respiratório da fisioterapia nele, e aí eu percebi que o meu pai não sustentou a respiração em um exercício. Aí eu resolvi levá-lo, ao hospital para verificar se estava tudo bem, pois já estávamos no 8º dia e até então nada tinha ocorrido. Foi então que hospitalizei o meu pai. Meu pai já estava com um leve comprometimento pulmonar, mas havia uma bactéria ali. Então, por causa dessa infecção,
desse processo infeccioso, que é uma pneumonia, ali no pulmão, nos 2 pulmões, né, bilateral, meu pai precisou ser hospitalizado. E após 4 dias de hospitalização do meu pai, ele necessitou ser entubado. Então foi muito difícil para mim. Quando a equipe médica ligou para nós, né, pediu para a família comparecer, que havia agravado o quadro do meu pai. Então eu precisei assinar a intubação. Ele pediu para mim, que era para mim ver se eu achava necessário, né, tal procedimento para a saúde dele neste momento. E foi então que muito difícil uma filha tomar a decisão dessa, conhecendo, né, um pouquinho, que a gente conhece muito pouco da Covid, conhecendo um pouquinho do seu agravamento, que é muito rápido. Aí meu pai foi entubado no 4º dia de hospitalização. E após 24 horas da intubação do meu pai, eu hospitalizei a minha mãe direto na UTI também, por febre e porque o seu pulmão já estava 40% comprometido. E dentre os momentos da minha vida difíceis que eu passei, tenho certeza que esses 24 dias, né, que o meu pai ficou hospitalizado e 7 dias da minha mãe, foram os dias mais difíceis da minha vida. Como profissional e conhecedora da área da saúde, sabendo e estando, né, nessa muvuca toda do auge que nós estávamos do pico da Covid, e ter perdido já tantas pessoas amadas e queridas para nós, com certeza foram os piores dias da minha vida. A angústia daqueles momentos, né, e esperar uma notícia após 24 horas, se estava tudo bem, como estava ocorrendo, e o acometimento e as intercorrências de uma UTI. Então tudo aquilo foi muito difícil para mim. Mas além desse momento desolador, né, que eu vivi e que nós vivemos como família, vivemos, né, vivemos junto, o mais difícil foi aguardar uma resposta de uma melhora, né? E eu tinha várias amigas que trabalhavam dentro da UTI, que nos davam notícia, né? Mas a melhor notícia que eu recebi foi a notícia de quando meu pai chegou em casa, minha mãe chegou em casa, né? Foram 13 dias de UTI do meu pai, 24 dias hospitalizado. E minha mãe foi 7 dias. Minha mãe foi mais leve do que o meu pai. E quando meu pai chegou em casa, após esses 24 dias, aquele homem forte, valente, já não estava assim, né? Meu pai já chegou de fralda, sem caminhar, mal conseguia se manter, né? Foi então que eu comecei a cuidar do meu pai e da minha mãe. Então eu, que era para ficar apenas 15 dias ali na casa deles, fiquei 4 meses, porque fiquei mais 2 meses ali apenas para cuidar deles. E foi muito importante para mim. Foi aí que eu vi o que uma família passa, né, quando tem um paciente hospitalizado por Covid numa UTI. Claro que cada família é única, né? Então, tem muitas pessoas que saem muito bem. Mas o caso do meu pai, como foi mais grave, então ele chegou bem debilitado em casa. Segurava com muita dificuldade um copo na mão, não conseguia sentar sozinho, jamais conseguia ficar em pé, né? E o fato de tomar um copo de água, de ir ao banheiro, as atividades da rotina da nossa vida diária, escovar um dente, tomar um banho sozinho, não era possível para o meu pai. Então eu e minha mãe cuidamos de todo esse processo de reabilitação dele. Eu fiz toda a fisioterapia do meu pai e dei alta para o meu pai. Então eu acompanhei passo a passo do seu dia a dia, das suas conquistas, beber um copo de água sozinho, ir ao banheiro sozinho, né? Com 4 dias que ele estava em casa, eu realizando fisioterapia 2 vezes por dia. No 4º dia ele já caminhou sem andador, né?
Claro que a minha dedicação foi total em recuperá-lo e ver ele muito bem. Então, já que eu estava ali à disposição deles, né, aí eu pude de forma intensiva cuidar desse processo de reabilitação dele. E foi muita alegria para mim ver a conquista do meu pai de ganhar a cada dia a sua independência. E ele celebrava com muita alegria, né? Ele ligava para os irmãos dele e dizia: hoje eu consegui tomar um banho sozinho, hoje eu consegui caminhar no quintal sozinho. E o primeiro dia, quase um mês de reabilitação, ele conseguiu dirigir, que foi uma grande conquista para um homem, né, que sempre fez tudo sozinho. Com um mês ele conseguiu, graças a Deus, caminhar sozinha. Mas foi a jornada mais desafiadora da minha vida, reabilitar meus pais. Quando a família sofre, né, por um ente querido que está na UTI, eu digo para os meus pacientes que a família que ficou em casa sofre tão quanto igual ao paciente que está internado. Sofre a angústia de esperar uma ligação, sofre a angústia, né, de saber notícias desse paciente, desse familiar, né, e o sofrimento ele é muito grande mesmo, mas nós vencemos, né? Nosso Deus venceu por nós, porque por nós mesmos não teríamos força para guerrear sozinho tudo isso que nós passamos. Mas Deus foi muito bom conosco, né? A Covid, ela é muito traiçoeira, ela tem uma rapidez muito grande de comprometer o paciente. Eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus amigos, e digo para quem ainda não pegou Covid, ela é muito cruel. E eu digo mais, eu internei meus pais, tanto um quanto o outro, saturando 96, respirando normalmente, sem falta de ar, né? Apenas com um pico de febre. Então, ela é muito cruel, ela é muito sutil. Ela chega, ela faz morada e ela se instala na parte pulmonar respiratória de forma muito sagaz. Se você conhece alguém que está com Covid, ou se você conhece alguém que ainda não pegou, nós não queremos que ele pegue, mas o vírus está aí, pode contagiar. Um dia a Covid pode chegar até você, mas não espere para você ir procurar um atendimento quando você estiver passando mal ou quando você sentir uma falta de ar. Você procura no momento que você começar a sentir a falta de paladar, quando você sentir a falta do cheiro, esses são sintomas de Covid. Você precisa verificar como está o seu pulmão, e ela é muito rápida. Então, de um dia para o outro, o quadro muda muito e você precisa estar bem atento aos sinais. O oxímetro é um aparelhinho que nós usamos muito, eu uso muito com meus pacientes. Então, quando eu chego na casa do paciente, a primeira coisa que eu faço é colocar o oxímetro. Ali no oxímetro é um aparelhinho que vai na mão, no dedo da mão, qualquer dedo da mão, ele vai marcar ali o batimento cardíaco, ela vai marcar ali a quantidade de oxigênio que o seu sangue, as suas artérias estão recebendo. E tudo isso é muito relevante para a Covid, para você ficar atento aos sinais e aos sintomas de evolução dessa doença. Precisamos estar em alerta. Tem muitas pessoas fazendo recidivas na reinfecção, ou seja, estão pegando Covid novamente, que é o meu caso. Eu peguei Covid pela segunda vez, e tanto quanto na primeira, tanto na segunda, eu tive sintomas diferentes. Primeira vez que eu peguei Covid, eu tive sintomas gástricos, nem parecia que eu estava com uma síndrome respiratória. Mas na segunda vez, eu senti bastante a perda de paladar, dor na garganta, tosse, Só não senti na parte pulmonar mesmo, nem falta de ar.
E então, desde que eu reabilitei os meus pais, eu venho atendendo muitos pacientes com sequelas pós-Covid. Recentemente, estou com um dos meus pacientes que teve um quadro bem grave da Covid. Ele ficou 68 dias hospitalizado e dentre deles 45 foram em estado gravíssimos na UTI e teve vários momentos de sepsemia, que é uma infecção generalizada. Ele teve momentos muito críticos que os médicos não sabiam se ele ia sair com vida daquele momento, mas ele venceu. Deus abençoou a sua vida e ele venceu aqueles 68 dias hospitalizados. Aí ele veio para casa, então no terceiro dia que ele estava em casa, eu comecei a reabilitá-lo. E logo eu percebi que ele não sentia a perna esquerda do joelho para baixo e nem movia o pé esquerdo. Isso nós chamamos de uma sequela pós-Covid. São sequelas neurológicas que podem acometer a parte neurológica sensitiva e motora, ou seja, a parte do movimento da perna e a parte da sensibilidade do tato dos pés. E ele foi acometido por um processo degenerativo, em ambas as pernas, mas apenas com acometimento mais grave na perna esquerda do joelho para baixo. Esse paciente chegou muito debilitado em casa. Pensa, um paciente após ficar 68 dias hospitalizado, precisou fazer traqueostomia, que é onde a gente coloca a ventilação mecânica, para que o paciente possa respirar de uma forma mais confortável. Então ele chegou realmente muito debilitado. Ele não conseguia se virar na cama, não conseguia sentar, não conseguia andar, nem segurar um copo de água na mão. Tudo a sua esposa fazia por ele, E com 1 mês de fisioterapia, após 30 dias, ele conseguiu caminhar sozinho, sem andador, que foi uma vitória muito grande para esse paciente grave, com acometimento tão grave assim, e com um processo degenerativo de uma doença neuropática, uma neuropatia no seu pé, na sua perna esquerda. E ele é pastor, eu tenho esse privilégio de reabilitar esse pastor, e eu estou reabilitando ele, e hoje completamos 3 meses de reabilitação todos os dias, de segunda a sexta-feira. E tem sido muito gratificante reabilitá-lo. Recentemente, ele conseguiu, com 2 meses e meio, voltar a dirigir, que era uma coisa que ele tinha, assim, uma vontade muito grande, de voltar a dirigir, de ir sozinho para o seu trabalho. E isso foi uma das grandes vitórias que Deus concedeu a ele após esse processo tão doloroso que ele teve. E esse mesmo paciente perdeu a sua mãe por Covid no início da pandemia, no Rio de Janeiro, aí na cidade de vocês, E foi muito doloroso para ele o processo e o medo da Covid. Então, logo que ele testou positivo, o seu coração, ficou muito sofrido, porque ele também tinha perdido a mãezinha dele. E é assim que eu tenho seguido no meu processo de reabilitação com esses pacientes. Trazer esses pacientes às suas rotinas, trazer esse paciente a conquistar, escovar os dentes, ter a conquista de tomar uma refeição sozinho, comer com garfo e faca nas mãos, trazer esse paciente para sentar sozinho, caminhar, ir para o banheiro, tomar o seu banho. A independência de tomar um banho é uma conquista tão grande que nós celebramos isso, Muitas das vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, nós esquecemos de agradecer a Deus as mínimas coisas, E se isso não é tão pequeno assim, o fato de você acordar e respirar sozinho é um grande presente de Deus, é uma dádiva,
Quantas as vezes você parou para agradecer a Deus pelo ar que você respira? Ou quantas vezes você parou para agradecer a Deus pela sua mão que se movimenta e consegue pegar um garfo, pegar uma faca, né, para que você se alimente? E o que você tem feito com tudo isso que Deus tem te dado diariamente? Celebre as suas conquistas, né? Celebre o acordar todo dia, dê um passo de fé todo dia, celebre a vida, celebre a Deus, o autor da sua vida. A Covid deixa muitas sequelas, dentre elas a dificuldade do paciente evoluir, né? A dificuldade desse paciente voltar às suas rotinas, o medo de pegar a Covid novamente. Mas todos os pacientes que passam por processos graves, agudos da Covid, que necessitam ir para um respirador, que necessitam entrar numa UTI e que voltam à vida, eles voltam totalmente diferentes. Voltam pessoas que celebram as pequenas coisas do nosso dia a dia, né? O caminhar, ir ao seu trabalho sozinho, você poder ajudar alguém, né? Porque a pessoa, quando chega em casa com todas essas debilitações, o maior medo delas eu vou ficar assim, eu vou melhorar, e como é que vai ser? Então é um passo de cada vez, um dia de cada vez. Quando você vê, você já alcançou grandes conquistas. Quando você vê, você já conseguiu muito mais do que você conseguia antes. Esses pacientes que eu reabilito ficam muito mais fortes muscularmente do que eram antes, né? Antes da Covid. E é tão bom ver esse paciente podendo entrar numa igreja novamente, podendo estar no seu trabalho, né? E celebrar a Deus é agradecer a Ele pelo dom da vida. Celebrar a Deus é viver um dia de cada vez, sabendo vencer o seu dia. Então, eu digo sempre para os meus pacientes: você venceu o seu dia. Amanhã é um outro dia. Amanhã você vai ter novas conquistas, vai ter novos desafios, você vai ter novas vitórias. Amanhã é o dia que Deus separou para você vencer também. Muito obrigada por esse momento, né, que o irmão Sidney concedeu a mim para dividir com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho feito, daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E eu tenho aprendido muito que esse momento de pandemia não é apenas um vírus que chegou, mas é um momento que Deus tem dado para nós de se voltar para o Criador, se voltar para Deus, de chegar mais pertinho de Deus, né? E Deus tem me dado o prazer de dividir, né, com esses pacientes, e eles têm me dado essa alegria de dividir comigo, né, as suas maiores conquistas e as suas maiores dores. Obrigada, irmão Sidney, por dividir comigo esse momento que a igreja vive, celebrando a recuperação, celebrando a vida e celebrando a Deus, o autor da nossa vida, o autor da nossa fé. E enquanto Deus nos der vida, sim, nós vamos lutar, vamos vencer os nossos maiores desafios. Que Deus abençoe você, que você continue, que está me ouvindo aqui, que você continue sendo um canal de bênção aonde você esteja, que a sua vida seja a prova viva da existência de Deus. Deus continue abençoando a Quarta Igreja. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Mais uma vez, podemos estar com os nossos corações cheios, porque ouvimos coisas maravilhosas, ó Pai. Um louvor lindo, Senhor. Que vem de encontro, Senhor, aos nossos corações, às nossas necessidades. E com um instrumento, Senhor, tão bem executado pela Lourdes Beatriz. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso conosco, Senhor. Agora eu te
Agradeço por tudo Senhor que tens feito em nossas vidas. E te peço, Pai, que continues a nos abençoar, no nome santo, divino e poderoso de Jesus, o teu Filho amado. Amém. E vou deixar um versículo para meditação nessa semana, que está lá em Mateus 4, verso 23. Eu vou deixar escrito aqui e meditemos e tenhamos uma semana ricamente abençoada e que as nossas vidas sejam guardadas, dirigidas e protegidas pelo Senhor. Uma boa noite.